E aí, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai resolver um exercício envolvendo a lei de Faraday e a lei de Lenz. Vamos lá para o quadro dar uma olhada no exercício? Então, gente, na aula de hoje, eu tenho aqui o exercício da Unicamp adaptado para a gente resolver. E a gente vai ter essa situação aqui acontecendo e a gente vai ter esse enunciado. Vamos primeiro entender o que está acontecendo aqui. Aqui, então, a gente vai ter uma espira condutora, certo? Que vai estar se movendo numa velocidade de 10 metros por segundo a direção dessa região aqui, que tem um campo magnético uniforme. O campo magnético vai ter um valor de 30 Tesla e essa região vai ter uma largura de 0,5 metros. Essa espira aqui vai ser uma espira quadrada de lado A, que vai ser igual a 0,2 metros. Logo, a metade aqui da espira, isso aqui vai ser importante para a gente resolver o exercício, vai ser comprimento 0,1. Outra coisa importante é que esse sentido da corrente elétrica, o sentido horário, vai ser o positivo. E isso vai ser importante para a gente resolver a questão, certo? Tendo essa situação descrita agora, a gente pode pronunciar a questão. Que a gente está sabendo que a resistência da espira é de 2 ohms. Então, a resistência dessa espira aqui é de 2 ohms. A gente vai ter que fazer um gráfico da corrente elétrica pelo tempo com relação dessa espira. Com isso em mente, a gente pode passar para a nossa resolução. Se liga! Aqui a gente tem, então, a nossa resolução. Eu redesenho o esquema para a gente relembrar caso a gente tenha alguma dúvida, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar a lei de Faraday. A lei de Faraday que diz que a força eletromotriz é igual a menos a variação do fluxo sobre o tempo. A gente viu na aula de lei de Faraday que, no caso da espira, a gente pode escrever dessa maneira, sendo BLV. Então, a gente vai ter que a força eletromotriz vai ser 30, que é o valor do campo, vezes 10, que é o valor da velocidade, vezes 0,2, que é o valor L, que é o comprimento da espira, certo? Com isso, a gente vai ter que a força eletromotriz vai ser 60 volts. A gente agora vai calcular a corrente. A corrente vai ser, usando a lei de Ohm, U sobre R. No caso, a força eletromotriz sobre R. Então, a gente vai ter 60 sobre a resistência de 2 ohms, que era da espira, que vai ser igual a 30 ampere, certo? Com isso em mente, a gente pode desenhar o nosso gráfico. Vamos entender o que está acontecendo nessas situações aqui. Aqui, então, eu desenho o nosso gráfico pelo tempo. E como é que eu defini o tempo? O tempo eu usei como referência o centro da espira. Então, com isso em mente, a gente pode entender esse gráfico. Antes desse 0,4 em diante, até esse instante 0,1, não tem corrente na espira. Por que não tem? Porque a espira ainda não sofre a ação do campo magnético. Quando chega aqui no instante 0,1, essa espira vai começar a sofrer a ação do campo magnético. E aí a gente vai ter a corrente. Agora a gente tem que determinar o sentido da corrente. Se vai ser positivo ou negativo. O valor dessa corrente aqui, ó, vai ser então negativo, beleza? Por que a gente vai ter isso? Eu vou colocar aqui nosso instante 0, em que o centro da espira vai estar bem aqui no meio, certo? Então a gente vai ter espira aqui no... Então a gente vai ter uma espira com uma parte para dentro, uma parte para fora do campo magnético. Essa parte aqui do campo magnético, a gente vê que ela está entrando por esse lado da espira. O fio da espira, esse fio aqui, ó, certo? Ele está aqui, representado pelo giz. A gente vai ter que o campo desse lado aqui está entrando. Usando a regra da mão direita, a gente teria essa situação aqui. Mas como a gente tem que usar a lei de Lenz vai fazer com que a corrente vá para o sentido contrário. Porque a lei de Lenz diz que a gente vai ter uma corrente gerada aqui que vai justamente contra o sentido do campo magnético. Então, nesse caso aqui, a gente ia gerar uma corrente que o campo fosse para fora. No caso, a corrente aqui para cima. Como a corrente ia estar para cima, ia estar contra o sentido que a gente convencionou como positivo. Então, vai ser negativo, certo? No instante 0,1, o que acontece? Se esse aqui é o instante 0, que metade da espira está dentro, no instante 0,1, quer dizer que a espira andou mais isso aqui. No instante 0,1, quer dizer que a espira andou 0,1 metro. Nisso, a gente vai ter que a espira vai estar totalmente dentro do campo magnético. Se ela estiver totalmente dentro do campo magnético, como é esse caso aqui, a gente não vai ter variação do campo magnético, não vai ter variação do fluxo magnético. Então, a corrente vai ser 0. E quando a espira sair, a gente vai aplicar o mesmo raciocínio. A gente usa a lei de Lenz para definir o sentido da corrente, e a gente vai ver que a corrente vai ser positiva quando ela está saindo. Com isso, então, a gente encerra o nosso exercício e nossa aula de hoje. E na próxima aula, então, a gente pode seguir adiante com o nosso conteúdo. Eu conto com a sua presença.